Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui na agência Mister Media, no estúdio, diretamente do estúdio podcast. Vamos bater um papo bem bacana com o nosso candidato a vereador Michel Felipe. Tá? Esse cara promete porque tem competência. Eu vou passar a bola para ele mesmo se apresentar para vocês, tá bom? Meu nome é Michel Felipe, como ele já falou. Quero agradecer por estarmos aqui com o Beto. Conheci recentemente, através de um amigo nosso, Oséias. E a gente está nesse desafio. Sou de um partido que é muito querido em Manaus e também no Brasil, que é o PL. E estamos nesse desafio pela primeira vez. E a gente veio com muita vontade para vencer, porque precisamos ter um representante aqui no bairro Tarumã. Eu acredito ser o primeiro vereador a ser eleito no Tarumã. E estamos com uns projetos bons para o bairro. E também represento a categoria dos operadores de máquinas pesadas. Você que é operador de máquina pesada, eu sou o precursor do projeto e tenho certeza que faremos grandes proezas, onde a categoria será muito mais valorizada do que já é. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí, pessoal. Boa noite. Então a gente vai começar, tá? Vamos começar o bate-papo aqui, de boa. E eu vou começar com uma pergunta aqui para ele, que é justamente assim: o que motivou o Michel, Michel, a entrar na política e agora para candidato a vereador? Primeiramente, os meus pais eles moram no interior. Eu já moro em Manaus há cerca de 27 anos. E no mês de junho do ano passado, 2023, eu fui visitar meus pais, passei 50 dias e amei a minha cidade, já gostava antes, mas eu fiquei entusiasmado pela nossa cidade. E lá nós temos a maior família, a família Cláudio, da qual eu faço parte. Eu sou Michel Felipe Cláudio. É diferente o nome, mas é isso mesmo. Felipe Cláudio. E são dois nomes próprios. 3 nomes próprios. E eu me filiei ao partido PL, esse partido conservador, que tem as pautas Deus, Pátria, Família, Liberdade, para ser um candidato a vereador pela cidade de Eirunepé. Porém, quando chegou aqui em Manaus, os planos mudaram e, inclusive, tentei transferir meu título, fui até o tribunal, não consegui, baixei o aplicativo, não consegui. E vi que Deus tinha uns planos maiores para nós aqui na cidade. E foi quando ligaram para mim e perguntaram se eu ia concorrer às eleições. Eu disse que não só iria concorrer às eleições, mas eu iria ganhar as eleições. Então, com muita fé, muito trabalho, a gente vai conseguir essa tão sonhada vaga na Câmara Municipal de Manaus. Maravilha. Então foi isso que motivou a concorrer uma vaga nesse pleito. E Michel, me diz uma coisa. Antes desse sinal, desse projeto aí que apareceu para você, né? Para trabalhar, né? Como funcionário público do Estado, que não é mais do que isso, um vereador. Assim, o que você fazia antes? Qual é a tua profissão? Como é que tu começou? Como é que foi isso aí? Eu estou aqui no condomínio Antúrio. Eu sou corretor de imóveis, né? Perguntou a minha profissão. E eu exerço essa profissão com muito carinho. E já atuo no mercado imobiliário há cerca de 8 anos. Inclusive, quero conversar com o nosso presidente do Cresce, Paulo Júnior, para a gente ser o representante também dessa categoria. Então, hoje eu represento a categoria dos operadores de máquinas pesadas, que a gente vai falar do nosso projeto para eles. E quero representar também os corretores de imóveis. E como corretor de imóveis, nós temos um elo muito grande também com os operadores de máquinas, porque eles preparam a terra, preparam o solo, depois vem as construtoras, constroem os empreendimentos, e eu, como corretor de imóvel, vendo
os apartamentos, né? Eu sou especialista em apartamento de alto padrão na planta, consigo influenciar o cliente e nós temos essa aliança, né? Corretores de imóveis junto com os operadores de máquinas pesadas. Legal, maravilha. Aí vamos lá. A preocupação dos eleitores, né, do povo, né, manauara total você sabe que hoje com as mídias, redes sociais, né, a gente vem trazendo, a verdade às vezes vem à tona, né? O povo teve mais voz agora, né, depois com as redes sociais. Aí todo mundo fica sabendo de tudo. O cara vai lá, pesquisa, pô, vai lá, pesquisa, já sabe. Tá tudo muito mais fácil. Que antigamente, né? Antigamente, na minha época, acho que na tua época também, não era assim. Não existia Google, não existia isso. Então era bem complicado. Mas enfim. A gente sabe que tem esse povo às vezes fica desacreditado. Então, às vezes, por um e outro, a gente acaba pagando papo. Aquele cara que quer fazer mesmo a coisa certa, que quer trabalhar, que quer fazer o negócio certo, né? Que quer tem projetos bons. Na verdade, é um empreendedor. Eu acredito que o cara que pode ser um candidato a vereador, ele também tem que ser um empreendedor. Que eu acredito que é o teu caso. Você deve ser um empreendedor. Porque um cara que vende, que trabalha com venda de imóveis e tudo mais, esse cara ele é empreendedor, né? Ele tem que saber empreender, entendeu? Você falou influenciar, mas na verdade é influenciar, não deixa de ser. Mas na verdade o que você faz também é mostrar o que você está vendendo. Você não está vendendo uma casa ou um apartamento, você está vendendo um estilo de vida, você está vendendo um conforto, né? Você está vendendo isso. Então você só vai unir o útil ao agradável ali, mostrar para ele o que realmente é bom para ele. Isso é bom, isso é legal. Mas eu te digo assim, na questão de exercer a função de vereador, como é que você vê esse desafio para ti hoje? É com certeza um grande desafio, porque a gente vai representar o povo e o povo ele espera o melhor de nós. E como representante do povo, eu quero visitar as comunidades. Né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de princípios e procuro honrar com minha palavra. Então quero visitar as comunidades, quero ouvir o que as comunidades precisam como gestor. Então a gente vai procurar solucionar os problemas da nossa gente. E eu moro aqui no Tarumã, cerca de 19 anos aproximadamente, e o nosso bairro ele está esquecido. Ruas emburacadas, quando chove, aquela calamidade, muitos buracos, e isso causa acidentes, causa grande prejuízo, tanto para a população quanto para quem tem veículos. Então, assim, o nosso bairro, o Tarumã, é um bairro que está esquecido pela atual gestão e nós precisamos mudar essa realidade. Então, é isso que me motivou também a ser um representante do povo para que a gente venha fazer o melhor por Manaus. Michel, essa questão aí das coisas que está acontecendo, assim, muita gente tem ideia, tem até boa vontade e tudo mais. Enfim, eu andei fazendo mais análise, mais pesquisas, e eu vi que tem muita coisa que está acontecendo, mas sabe qual é o problema que eu descobri, que eu percebi com essas análises que eu fiz, com as buscas dessas informações que eu fiz? É que assim, projeto tem vários, mas sabe o que acontece? Eles não têm um plano de continuidade. O cara começa, bacana, a ideia até boa, mas depois é tipo fogo de palha, né? Aí depois o que acontece? O projeto é bom, a ideia é boa, é legal, ele consegue os recursos, tudo, pá, coloca lá. Mas depois morre. Não tem mais, não se ouve falar, não tem continuidade. Então eu acho que um plano para dar continuidade ao processo, para não deixar esse projeto morrer, sabe? Para ele ter uma vida útil mais longa, para realmente a gente sentir o efeito, eu acho que isso é legal. Ter cuidado com isso. Outra coisa, como você falou, que você está com o pessoal aí, o pessoal tá contigo. Antigamente, quando não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, né, e tal, como é que era que as pessoas conseguiam acompanhar um candidato?
um vereador, um deputado estadual, federal. Não tinha como, era difícil. Só era aqueles camarada que eram aqueles cabeça de chave, né? Aqueles caras que ficavam como, qual é o nome que a gente dá? Líder, né? Líder de comunidade, né? Era o único aquele cara que poderia chegar lá na prefeitura, onde aconteciam as reuniões, quando havia interesse também. Era muito mais complicado, então era meio que muito livre, né? Essa situação. Os caras faziam, aconteciam, faziam o que quiser, faziam o que queriam. Hoje em dia não. Com as redes sociais, como você falou, vai fazer um bom trabalho, tem uns projetos que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses projetos todos aí. E dá para fazer também, tá? O quê? Tu consegue fazer um canal tanto pelo Instagram, até mesmo pelo Facebook, onde essas pessoas elas vão poder estar mais perto de ti, acompanhando, trocando ideia, verificando, não é verdade? Isso é uma ideia, né? Que hoje em dia, com essas ferramentas de comunicação, a gente pode fazer e trazer mais esse pessoal para perto da gente, para a gente ouvir mais eles e ver o que está acontecendo. E depois ter alguma estratégia e trabalhar a solução, né, desse problema, dessa comunidade, que a gente está falando aqui de muita gente, né? Não é de um, de dois. Aí já não é mais, não é o caso, né? Aí eu vou, se você quiser falar alguma outra coisa aí para acrescentar, pode em cima disso que eu falei, mas depois a gente vai falar dos teus projetos. Eu quero ver contigo qual é o teu primeiro projeto. O que é que te chama mais atenção hoje e qual é o teu projeto, assim, o teu projeto queridinho, que tu viu, que tu criou, que tu gostou, ou tu pegou a ideia de alguém, que tu queira botar em prática logo e enfim, fazer acontecer. Primeiro, o Beto falou sobre as mídias sociais, né? Que os projetos, muita gente entra com projetos, depois esfria, como ele falou. Então, o que acontece? Através das mídias, hoje, a população percebe se o vereador ou o gestor municipal está fazendo algo pela comunidade, pela cidade. Se não tiver, nos próximos 4 anos, no final desse período, ele é demitido pela população. Isso é democracia, isso é muito bom. Então, as pessoas têm a chance de continuar na política, fazendo o melhor para o seu povo, e se não fizer, o contrário disso, será demitido. Então, eu acredito que as pessoas que iniciaram com projetos e que se esfriaram com o decorrer dos anos, esqueceu o amor pela população, pela cidade, então nesse pleito muitos serão trocados. Eu acredito que nós teremos aí uma renovação de 60% dos representantes políticos, dos vereadores, hoje atualmente 41 vereadores. Michel, como é que está o quadro hoje? Por exemplo, o nosso candidato aqui é o capitão Alberto Neto. Exatamente. Como é que está hoje na real? Porque veja bem, pessoal, é o seguinte. O que acontece é o seguinte, você ouve aí, você vê na internet, no Facebook, né, no Instagram e tudo mais, uma mídias que é colocada dizendo assim, que fulano está na frente, que fulano está em segundo, que fulano está... Às vezes é mentira. Então tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado, a gente tem que buscar ver quem é realmente que está trazendo a verdade, porque às vezes o que acontece, a maioria das vezes as pessoas, tem muita gente que se influencia por causa disso. Já que o fulano está em primeiro, eu vou votar nele. Exatamente. É perigoso isso. Inclusive, dia 13 de mês passado, nós tivemos um evento e eu até falei nesse dia, nessa noite, que houve uma pesquisa, saiu aí o número de 48 candidatos, pré-candidatos, e saiu um determinado candidato na frente. E uma amiga minha, lá com a sua família, foi entrevistada nessa entrevista, e ela disse, eu vou votar no fulano de tal, no Michel. Eu disse, não, o nome dele não consta aqui. E não tinha só ela, tinha outras pessoas na casa. Eu acredito que outras pessoas, porque o nosso projeto, que nós vamos falar daqui a pouco, em relação aos operadores de máquina, que é um projeto revolucionário, que vai trazer valorização à categoria, eu acredito que as pessoas da pesquisa chegaram a vários eleitores,
a nosso favor. Porém, não foi contabilizado. Então, o que vai valer mesmo é dia 6 de outubro. Inclusive, eu conto os dias, né? Hoje está faltando 51 dias para a nossa grande vitória, nossa grande virada, grande renovação na Câmara Municipal de Manaus. Você falou também anteriormente a respeito do nosso majoritário, né? O nosso candidato a prefeito, Capitão Alberto Neto. Foi um cara que em 2018 foi eleito, ele veio junto com Jair Messias Bolsonaro. Somos Bolsonaro, somos pátria, família, liberdade, temos princípios. E ele foi eleito e agora em 2022, último pleito, ele foi o segundo mais votado. Ele teve, na primeira eleição, ele teve 107 mil votos e agora 147 mil votos. E a gente vê o brilhante trabalho que ele está fazendo em Brasília. E eu quero trazê-lo aqui nesse podcast. Já fiz o convite. E com certeza quando ele vier, eu como corretor, em todas aqui no complexo, né, do Paradiso, né, começando lá de cima, o Girassol, o Alamanda, o Alpina, e chegando aqui no Antúrio. Estamos no Antúrio e eu quero avisar todos os síndicos para colocar no grupo, porque o nosso capitão vai estar aqui para trazer os projetos brilhantes para a nossa cidade. Ele chama de choque, né? Então, ele tem um projeto maravilhoso, projetos maravilhosos que vai mudar a realidade da nossa cidade. Legal. Então, quer dizer que, vamos lá então, para quem vai chegar, né, esse bate-papo nosso aqui, do MediaCast, aqui do podcast, é bom saber. Então, quer dizer que teve um negócio real, né, que é confiável. Então, o capitão Alberto Neto, ele está aparecendo em segundo. O mais votado, é isso? É isso que eu entendi que você falou? Não, em segundo último pleito. No último pleito? 2022. Não. Ele foi em segundo colocado. Então tá, pessoal, eu entendi errado. Federal, né? Então a pergunta é, hoje, você que está jogando no campo, lutando aí, né, para levar o teu projeto para o pessoal, para poder você ter essa cadeira lá. Eu quero saber o seguinte, tu estás sabendo então, eu não falei aqui que tem muita coisa que está aparecendo aí, que é mentira. Os caras ficam dizendo, o fulano está em segundo, o fulano está em primeiro. Não dá muito para acreditar nisso. Como você está em campo, está em jogo, eu quero saber. Tu tens tu teve algum meio, alguma ferramenta ou alguma pesquisa que foi feito que é onde está dizendo como é que está a parada, como é que está essa como é que a gente pode dizer, essa corrida eleitoral? Quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo? Como é que está isso hoje? Pelo menos os cabeças, né, os candidatos a prefeito. Eu acompanhando as pesquisas, ele está em terceiro, mas eu acredito que ainda falta muito eleitor aí em favor do nosso capitão. E eu acredito aí com o apoio do nosso presidente Bolsonaro, que Manaus é Bolsonaro, Manaus é uma cidade de princípios, então eu acredito que vai surpreender muita gente. Eu também acredito sim, porque deve ter uma virada. Sim, segundo turno, provavelmente haverá segundo turno e com certeza o capitão vai virar. O Bolsonaro, ele vem aqui, já está agendado alguma visita aqui para ele vir aqui em Manaus? Dia 30 e dia 31, agora desse mês, ele estará em Manaus, nos dando aquele apoio. Caramba. Eu fui receber dá Bolsonaro... para trazer ele aqui no podcast? Mas... eu acho que não, porque imagina o barulho que vai um ter. Um grande privilégio, né? Com certeza. Seria um grande privilégio. Ia ser uma onda muito grande, cara. Exatamente, Poxa, isso seria um sonho, né? Seria legal. Tudo é possível, né? De frente com ele, a gente conversando com ele, é bom. É um cara legal, eu já tirei foto com ele, já tirei foto com a Michele. Os dois formam um casal assim, fantástico. Legal. Um casal dinâmico. Eu gosto. O Brasil ama esse casal. A gente vai recebê-los no aeroporto. É muita gente, Caramba, muita gente. Tem vídeos aqui que é uma vuvuca. Meu amigo. E é onde ele passa aquela multidão. E o capitão é nesse mesmo ritmo aí. Pô, legal. Capitão Alberto Neto.
Legal, maravilha, maravilha. Então vamos lá. Agora eu quero ver contigo o seguinte. Tu me falou já que do primeiro projeto, se tem algum xodó com algum projeto, você já tocou nesse assunto? Só para me lembrar aqui agora que eu acabei ficando meio perdido agora. Ainda não toquei no projeto aqui para o nosso bairro, né? Claro que, como vereador, a gente vai olhar sim para os demais bairros. Né? Tarumã ainda não teve o privilégio de eleger ainda o primeiro vereador, vai ter esse privilégio. Eu serei o primeiro e bem votado, com a ajuda de Deus, com a ajuda do povo. Então nós temos uns projetos aqui para o bairro. Por exemplo, a gente vai fazer a fiscalização nas unidades de saúde, porque está faltando remédio, está faltando dipirona nas casas. Eu visitei a casinha lá aqui de cima, aqui no próximo do Campos Sales. Visitei aqui do Riachuelo, não tem remédio. Michel, só uma perguntinha. Tu vai dar continuidade a isso daí, rapidinho, só para não se perder. Mas uma pergunta que você quer é referente a isso aí. Aqui no Tarumã, é grande aqui o Tarumã, né? Mas tem quantas casinhas de saúde aqui no Tarumã? Tu tem esse número? Eu não tenho em número. Porque tem esse principal aqui que é mas nós temos a UPA aqui, né? A UPA. Agora a casinha, nós temos duas aqui nas proximidades. Tem uma aqui próximo também, não é isso? Tem, na rua, acho que Farol da Barra e outra aqui próximo do Garceu Tios. Inclusive. Mas deve estar, vamos lá. Esse número tu acha que é suficiente pela população que tem hoje aqui nessa área toda do Tarumã? A gente precisa inserir mais umas duas casinhas para poder atender a nossa população. E isso aí, um vereador consegue? Sim, consegue. No cargo como vereador, ele tem poder para levar um projeto para colocar uma casinha de saúde? Sim, o projeto ele pode levar, e sendo aprovado, a gente vai trazer mais casas aqui para o nosso bairro. Está faltando aqui, por exemplo, o Parque Solimões. Parque Solimões aqui do Campos Sales. Normalmente, quando fala Parque Solimões, as pessoas pensam ser um condomínio no bairro da Raiz. Mas Parque Solimões ele faz parte desse complexo do Tarumã, porque, na minha opinião, o Tarumã ele é o maior bairro do mundo em extensão. Então, assim, ele começa no Pau Rosa, inclusive é uma comunidade que eu visito 2 vezes por mês, né, já faz um bom tempo, e mora muita gente para lá. Então o Tarumã começa ali no quilômetro 21, no Pau Rosa, e vai findar do outro lado do rio numa comunidade chamada Comunidade do Livramento. Então ele pega a Vivenda do Pontal, Cidade das Luzes, pega a Comunidade das Tribos, Campos Sales, Parque São Pedro, Parque Solimões, Parque Riachuelo, enfim, é um complexo. Legal. Você que é um cara que está mais inteirado do que eu, porque aqui no Tarumã eu sou recém-nascido aqui, eu acho que eu tenho 5 ou 6 anos aqui no Tarumã, né? Mas eu lembro muito, logo quando eu cheguei aqui em Manaus em 1986, eu cheguei aqui em Manaus. Eu já tinha 18, 19 anos. E eu me lembro que eu tive uma vez naquela cachoeira do Tarumã, que era aqui perto. Eu não sei se era aqui perto, eu acho que era, né? Cachoeira das Almas. Isso, como é que tá isso hoje, hein? Existe ainda? Ainda existe essa cachoeira, né? Foi feito ali o Rapidão. Mas ela ainda é na mesma como antigamente, em 86, que eu me lembro que eu cheguei aí. Mudou muito. Antigamente, hoje os nossos igarapés, as pessoas tomavam água, água limpa, saudável. Hoje, infelizmente, está poluído demais, né? nossos igarapés. Isso aí é conscientização também do pessoal, esse povo todo que mora perto dos rios, né? Que essas casas. Eu morei quando eu cheguei aqui em Manaus. A minha primeira moradia foi no Santo Antônio, depois eu me mudei para Aparecida. E lá eu vi aquelas casas que ficavam perto ali da beira do rio. Aqui mora aí cerca de 78 mil pessoas, né, o Tarumã. Então eu tive o privilégio de ver os primeiros 4 postos sendo inseridos aqui na Avenida Praia da Ponta Negra. Depois desceu a luz, a energia, depois veio a água. Que ano foi isso? 2005, 2006. 2005 agora? 2005 me mudei, começou a terraplanagem, inclusive pelos operadores de máquina. Olha vocês aí, como vocês são importantes.
Meu irmão, porque eu fico triste porque tem operadores de máquina ganhando R$ 1.700. É uma deslealdade, né? Com nossos profissionais. Eu sou leigo nesse assunto, nessa área, né? Que o negócio é marketing, é propaganda, agência e outras coisas mais que eu faço também, mas muita coisa aí eu desconheço, mas se me perguntasse quanto ganha um operador de máquina pesada dessas aí, eu jamais ia chutar um valor desse, eu ia chutar bem mais, eu ia chutar uma média aí de uns 3 a 4, 5 mil reais. Eu estive acompanhando alguns operadores de máquina, inclusive temos 10 na nossa equipe, 10 ADM, né? 10 administradores de grupos, porque ao todo somam mais de 10 mil operadores de máquinas. E muitos desses profissionais que fazem um brilhante trabalho tão importante, arriscam suas vidas. O Baia, que é conhecido como Jiquitaia, um grande abraço, Jiquitaia. Porra, ele é conhecido com esse nome, eu chamo ele de Baia, né? Para quem não conhece o que é Chiquitaia, pelo menos eu conheço como aquela formiguinha. Um profissional excelente. Aquela formiguinha bem pequenininha vermelha, aí quando dá uma ferrada, mano, fica 48 horas lá. Ele é o inverso disso, é um cara. Gostando e doendo. É um cara solidário, um cara gente boa. Foi através dele que a gente criou esse projeto que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, eles chegam a ganhar R$ 1.700. Alguns chegam a ganhar 2.800, os que têm cursos, né? A maioria não tem cursos, inclusive o projeto faz parte disso também, através de cursos, a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, comparando aos outros estados, como Mato Grosso, tem operadores de máquina ganhando 7, 8, até 9 mil reais. O próprio Baia, né? Jiquitaias, ele me informou a respeito. Então, realmente é uma categoria que precisa e vai ser, com a ajuda de Deus, muito valorizada. Então, vamos lá. Vamos verificar agora a questão dos projetos aí. Como é que tu quer começar? O que é, em primeiro lugar, para ti, que é mais importante para te botar em prática? O primeiro projeto em relação aos operadores de máquinas pesadas é criar uma associação que não tem. Então, eles precisam de uma associação para que eles sejam mais... Essa associação tem que ter o quê? Um CNPJ registrado? Não existe isso ainda hoje? Não existe. Nunca existiu? Também nunca existiu um representante. Inclusive, eu, como vereador, no próximo ano, né, 1º de janeiro de 2025, eu quero fazer os cursos de operadores de máquina. Como eu sou representante, será um prazer. E aí temos aí na tela. Ele tem uma parada aqui, que é o projeto em prol dos operadores de máquinas pesadas e categoria, né? Fala um pouco sobre isso daí. Primeiro nós temos aí esses cursos para os operadores de máquina, que a maioria não tem, custa cerca de 3 mil reais. Então, o cara que ganha R$ 1.700 fica complicado. Um salário desproporcional a um profissional de grande importância. É bom saber. Então, nós vamos estar lutando para que, Michel, como vereador, a prefeitura venha arcar com 50% dos custos para esses profissionais. Legal. Agora uma perguntinha aqui. Qual é a média hoje desses profissionais aqui em Manaus? Operadores de máquina. Não em Manaus, no Amazonas. Aproximadamente 12 mil profissionais. Grande, né? Uma categoria... Uma categoria grande. Já tinha que ter um registro, já tinha que ter alguém, né? Até porque o salário, né, é uma deslealdade, né? É verdade. Tá, agora é o seguinte, só isso aí que você vai fazer já é um negócio legal, porque isso aí é muito bom. Por exemplo, uma associação, criando uma associação, a gente quer criar também 2 apartamentos para quando vier pessoas do interior para se tratar, eles serem sustentados por nossos amigos, pela associação. Mas no caso, seria da família dos operadores de máquinas. Da família. Nós estamos falando disso, né? Porque vem para cá para poder, aonde não tem recurso médico legal ainda,
vem para fazer um tratamento mais Exatamente. específico, ele teria onde ficar. Em vez de pagar aluguéis, Isso. eles ficariam nesses 2 dormitórios aí até se recuperar, se tratar. Maravilha, maravilha. E agora sim, aí a gente vai entrar agora, esse seria um projeto que tu já vai logo fazer logo, né? Tu já tá por exemplo, pleiteando para já começar isso aí. exatamente. E como vereador, a gente vai procurar um advogado, a gente pagar um advogado para ele estabelecer um advogado trabalhista, para ele estabelecer um teto salarial para a categoria. Se ele dizer, ó, a partir de hoje, Manaus, município de Manaus, as empresas terão que pagar, digamos, R$ 4.000. Para quem ganha 1.700, 4.000, um salto gigantesco. Pô, maravilha. Os empresários estão ganhando aí nas costas dos nossos operadores de máquina dinheiro absurdo. Por exemplo, nós temos aí, vou citar alguns nomes aqui, ó, operador de pavimentadora, de asfalto, os caçambeiros fazem parte disso, os motoristas, né? Os operadores de motoniveladora, os operadores de rolopactador, os operadores mini carregadeira, que é conhecido como Bulicat. Aí tem 2 profissionais dessa categoria que eles precisam ser valorizados. Primeiro são os rasteleiros, é conhecido como rasteleiros, e ajudantes. Os rasteleiros é aqueles que com aquele, acho que no final tem um tipo um rodo. No final ele está espalhando o asfalto, né? O piche, né? Conhecido. Então, por lei, as empresas... Esse rasteleiro que você fala é aquele que tem aquela máquina grande que tem tipo um rodo imenso assim que vai raspando, vai levando o asfalto. Isso. Aquilo ali, aquele pó preto quente, já é chamado de asfalto aquilo ali. Então, esse asfalto eles têm produtos químicos e por lei... Que prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Por lei tem que pagar 40% de insalubridade. Aquela fumaça que solta pode estar ali, o perigo também, né? E o que acontece? As empresas não estão pagando os 40% de vocês. E quando pagam, é 20%. Uma deslealdade com o profissional. Então isso mas é por isso que tem que ter um registro, tem que ter uma administração, tem que ter gente que administre corretamente isso daí. É por isso que está desse jeito. Eu faço porque questão, não tem... como vereador, do ano que botar vem, ordem na casa. esses 10 operadores de máquinas estão me acompanhando. Não para me lembrar, que a gente não vai esquecer, mas está acompanhando nossa guerra, nossa luta, porque precisa de um representante. São mais de 12 mil. Para não cair depois, como a gente falou agora no início aqui. Veio que nem fogo de palha. Por exemplo, aí começa e depois esquece. E eles vão estar lá acompanhando, né, e passando as informações. Aí, por exemplo, o Jiquitaia, a gente chama Baia, mas ninguém conhece como Baia, né? O Jiquitaia, que é mais conhecido, ele sofreu um acidente. Ele ficou vários dias em casa. Então, o que ajudou ele? Os próprios operadores de máquina, tirando do pouco que tinham para ajudar. Porque a empresa não chegou a ajudar. É complicado isso daí. Nós temos aqui o plano de ação, tá vendo? Exatamente. O projeto terá a seguinte estrutura aqui, ó. Dá uma olhada aí e me fala um pouco sobre isso. Então, um projeto operador de máquinas pesadas e demais funções que cada profissional realiza dentro da categoria. Então, eu acabei de falar, né? São os patrulheiros, os caçambeiros, motoristas, os rasteleiros, enfim, é uma gama de profissionais que fazem parte da categoria. Então, o esqueleto aí do projeto, né, o plano, já está aí. E aí temos aí a apresentação do projeto, a problematização, a justificativa, objeto geral, enfim, está tudo pronto. E como vereador em Manaus, próximo ano, nós estaremos lutando pela categoria que precisa de um representante que precisa ser valorizado, tanto no teto salarial, quanto nas demais necessidades que todos precisam. Eu quero deixar aqui um seguinte, um registro aqui, porque muita gente vai estar ouvindo isso daqui. Muita gente vai estar vendo isso daqui.
isso vai ser espalhado, a gente vai estar mandando o link, né? Isso aqui é gravado, obviamente, tá? Isso é bom. E a gente vai fazer os cortes, ou não, pode rodar na íntegra, mas depois muita gente vai estar vendo. O que eu quero ver é o seguinte, para aproveitar, para dar, eu quero criar uma ferramenta de como não é ao vivo, porque da última vez que a gente fez um podcast aqui, a gente entrevistou aqui 2 lutadores, né, de renome aqui, um boxeador, que é o Hernani Puga, e o outro rapaz que era da área do jiu-jitsu, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, quando vocês estiverem vendo, eu quero que vocês vão lá e vejam o que faltou, se faltou alguma pergunta que queria fazer para ele, porque não deu para fazer, porque o programa ele não é ao vivo, né? Não dá para fazer, Certo. porque quando a pessoa que está lá, ela digita lá e aparece ali no sistema. O nosso operador de som, ele está ali e ele verifica quem tá entrando em contato, né? E dizendo, olha, fulano de tal quer saber se tu vai fazer isso. Então, vamos lá. Quando estiver no ar, estiver rodando, vocês vão lá no... Eu estou falando aqui apontando para cá porque eu estou falando com o Bruno aqui, que está operando o som. Vai ser podcast, ou vai estar no canal Spotify, né? Vai estar no YouTube, vai estar no Instagram e vai estar no Facebook. Então são 4 canais. Eu não sei se eu esqueci algum que a agência já tem cadastrado. Não, tá tudo ok então. Ele está sinalizando que não ali. Então todos esses canais vão estar passando isso daqui. Esse programa hoje, esse bate-papo aqui com ele aqui, tá? Então assim, quando vocês virem aqui essa programação, essa entrevista, eu quero que vocês coloquem lá que a gente vai estar olhando lá. Olha, eu quero saber sobre isso, tá? Que eu quero deixar afirmado aqui, se você concordar, Michel, da gente fazer um próximo. Sim. Daqui mais alguns dias, depois que isso aqui rodar, Certo. né? Depois que isso aqui rodar, legal, muita gente tá vendo que eles vão começar a botar lá. Eu queria perguntar sobre isso, Sim. Pode mandar as perguntas, que a gente vai estar olhando, eu vou Então, estar olhando tudinho. Vocês operadores dessa categoria, ou até outras pessoas que gostariam de perguntar uma outra pergunta, a gente vai estar respondendo sim todas as perguntas. Inclusive aqui, ó, o telefone não para. São 2.671 contatos de clientes, de amigos. E hoje, com a minha lista de transmissão, a gente mandou aí para milhares de pessoas. E chegando mensagem direto. Fomos bem aceitos. Muito obrigado. Legal, graças pelo a Deus. apoio. A gente e eu estava respondendo as mensagens. Cheguei um pouco tarde aqui no podcast. Fiquei aí mais de 1 hora respondendo. Ainda tem mais respondendo. Tentei responder durante o dia, mas não foi possível. Mas a gente vai responder sim todas as perguntas para que todas as dúvidas sejam sanadas. Não vai parar, mano. Tu não vai nem dormir. Porque... Tem que ficar respondendo isso aí. Mas é assim, voltando lá que eu estava falando. A gente vai entregar isso aqui e daí vocês podem mandar as perguntas. Não só os operadores, a equipe toda, mas também as pessoas aí com curiosidade de saber, para saber quem é o Michel e tudo mais. Saber o projeto dele, alguma coisa, o que dá para fazer por aqui, o que dá para fazer por ali, enfim. Pode mandar, que ele vai saber de tudinho, a gente vai estar fazendo um link direto com ele e a gente vai estar mandando tudo isso. Depois vamos alinhar todas essas perguntas, que no próximo eu já vou estar marcando logo em breve, daqui mais uns dias, a gente vai marcar, deixa o negócio correr, deixa as coisas acontecerem aí a gente vai marcar. Vai ser ao vivo, né? Que aí talvez a gente já faça ao vivo aqui logo agora. Aí a gente vai mandar o link para muita gente, que é para poder já ser ao vivo. Além de responder dessas agora, a gente vai responder as ao vivo também, que vai estar rolando também. Tá? Isso que eu queria registrar aqui para deixar isso aí e confirmar com ele que está aqui na minha frente, que a gente vai fazer um próximo ao vivo e responder as perguntas desse agora aqui, que o pessoal que vai estar vendo esse aqui. Ok, Michel? Tá. Então, aí você já falou da questão aí e fora esse passo desse projeto aí. Tem um outro segundo mais importante que você queira falar, ressaltar, só para... Sim, aqui no bairro nós temos vários jovens e nós não temos uma quadra
para os nossos filhos, nossos jovens, nós não temos. É outra coisa que eu vou falar aqui, o que acontece aqui. Que eu vejo o que acontece aqui. Os caras vêm até fazem, tem projeto bonitinho e tal, coloca quadra lá e tal. Mas depois não dá continuidade, é aquilo que eu te falei. Qual é o sistema aí que tem que fazer, Michel? Na minha humilde opinião, é montar isso daí, mas deixar alguém responsáveis, chaves, gente que é da área do esporte, fechar uma parceria com esse pessoal, gente que é do basquete, gente que é do futebol, gente que é do jiu-jitsu, gente que é do, sabe? Para poder eles darem continuidade ao projeto. Pegar essa molecada, tem muito talento aí, tem muita molecada aí que, porra, dá para fazer muita coisa. Então ficar sempre mantendo isso vivo, sabe? Não morrer. Quantas quadras eu já vejo inaugurada que fica lá abandonada, que só serve para os caras, às vezes, até usar droga lá e tudo mais, fica um negócio parado lá. Isso é falta de administração, é falta de atenção, é falta de, sabe? Teve custo ali que não é barato, porque tudo que vai para governo, prefeitura, que vai para o Estado, é tudo 3 vezes mais caro. Entendeu? Então, se tu faz um orçamento de fazer uma ponte, a ponte vai te custar 300 mil reais, uma ponte simples. Mas se tu fizer um orçamento com um pedreiro ou um carpinteiro daquela ponte, ele vai te cobrar tipo R$ 1.000 para te fazer a ponte. Estou dando um exemplo aqui, tá? De números, tá? Ele vai te cobrar R$ 1.000. Mas quando vai para te fazer para o governo, ele vai te cobrar R$ 10.000. Tu sabe que é assim, né? Eu estou falando alguma besteira aqui? Me corrige agora ao vivo. Ao vivo não, aqui, mas você vai me corrigir. Primeiramente, a gente vai deixar pessoas sérias na frente do esporte, né? Vamos ter que dividir as tarefas para que não fique aberto lá ao público, para que as pessoas venham até durante a noite usar drogas, etc. Para que venham manter limpo, sempre com cuidado o local. Tá? E a gente sabe que a corrupção existe e precisa ser paralisada. Para isso nós temos o melhor majoritário, que é o nosso capitão Alberto Neto, um homem íntegro, um homem que tem lutado pelo nosso Amazonas, pelo Brasil, tem travado guerras, é oposição e ele é o melhor para Manaus. Então, juntos por uma Manaus mais próspera. É isso aí. Tá, aí tu tens esse projeto da área esportiva. Tu já falou da saúde, tem a da área esportiva, que é construir e fazer um projeto para manter, né? Fechar as parcerias com esse pessoal da área do esporte para poder criar, né, essa situação de deixar o pessoal lá, manter, fazer as inscrições, colocar a garotada de volta à escola, né? Isso é importante. Essa educação é legal. Através do esporte, o cara que quer treinar, aí o treinador, o coach que está ali, né, que é o responsável, porque você fechou com esse cara, essa parceria. Então ele que é responsável por isso, ele tem que fazer o quê? Digo, não, tu só vai treinar se tu tiver notas, se tu for para a escola, tiver notas boas. Então vamos agregar valor aí. Isso é legal, né? Isso é bom fazer. E também dar continuidade. Alguém tem que estar fiscalizando isso, né? Exatamente. O trabalho do vereador é criar leis e fiscalizar. Por exemplo, outro que a gente vai estar lutando também, fiscalizando dentro das nossas escolas. Desvio de merenda, nossas crianças têm tomado quissuque com bolacha, creme crack, isso é uma realidade. Agora... Mas também é gostoso pra caramba. As nossas crianças precisam mais. Quem já... Eu que suco com bolacha, creme crack, porra. Mas desvio merenda, isso aí carne, frutas, então isso é uma deslealdade. Não pode, a gente vai estar fiscalizando de perto. Nossa população não vai ficar... É bom que está sendo registrado aí, eu sou homem de palavra, não posso prometer muitas coisas se eu não vou cumprir. Mas aquilo que eu vejo que eu vou cumprir, então a gente vai estar lutando para honrar a nossa palavra. Você vai contar com as pessoas que vão estar contigo, né? Que são teus parceiros, que vai estar olhando, observando, vai estar te ajudando também. Para isso o vereador tem uma equipe para estar junto dele, né? Exatamente, para fazer o negócio acontecer Exatamente. E também... É muita coisa, né? São muitas as demandas
que Exatamente. É muita o vereador coisa, ele precisa de auxiliares, de assessores para bons, estar né, acompanhando. para poder Assessores acompanhar, bons. fiscalizar, gente boa de Exatamente. ideia também, de, Exatamente. olha, a gente precisa fazer isso Inclusive, aqui. eu sou muito democrático. Eu gosto de ouvir ideias. A gente está com várias estratégias. Eu não posso falar que falei aqui algumas sutilmente, mas eu ouço ideias da nossa equipe. São ideias assim brilhantes para a gente fazer um bom trabalho. Legal. Agora sim, você falou da área da saúde, das casinhas, já é um grande né, acontecimento, realizar isso daí e manter, para deixar sempre acontecendo. A questão do esporte também já é um grande passo fazer isso aí e também manter, não deixar a peteca cair. Aí tem o esporte, o lazer, que está tudo junto. Certo. Aí tem a área da saúde. Qual seria outra coisa a mais que a gente pode, como você, como vereador, contribuir, ajudar essa população? A educação ela é muito importante para os nossos jovens, Primordial. para a nossa cidade, para o nosso país. Então, assim, a gente precisa criar um projeto para valorizar os melhores alunos de cada escola, seja ela municipal, né, que é a nossa abrangência. Então, assim, pegar os melhores alunos, os que se destacaram e abençoar eles aí com cursos, bolsas, para que Ou até mesmo uma premiação em dinheiro, de repente. também uma motivação, né? Uma motivação, porque daí a Exatamente. mãe recebendo isso, ela vai dizer, É. olha meu filho, tu tem que estar que a gente vai ter que ganhar esse ano, tu tem que ser o melhor. Inclusive, isso nós tivemos 2009 até 2012, tivemos assim uma motivação, né, de um antigo prefeito que ganhava um computador, os melhores alunos se Olha aí. destacavam. Inclusive, aqui do Tarumã se destacou um dos melhores jovens do Amazonas, o Jordan, que mora aqui no Tarumã. Um grande abraço, Jordan. A gente vai estar mandando também essa informação para ele. Ele foi um destaque, estudou ali na escola ali da Avenida do Turismo, Marechal, não me lembro bem o nome da escola. Então, assim, ele foi destaque, né? Foi um cara assim que, quando foi fazer a universidade, o vestibular, passou tanto na UFAM quanto na UEA, e ele foi de escola pública, ele foi o segundo mais, assim, melhores notas, né? O segundo colocado em escola pública. Então, o Tarumã tem aqui muitas pessoas com conhecimentos altíssimos, né? Inclusive o Jordan. Tem muita gente boa, cara, tem muito talento. Sabe, Por que a gente exemplo, passa batido, isso a tem gente no colégio estadual, né? Aqui no colégio terceiro CMPM. Tem a valorização dos melhores alunos. Inclusive o meu filho Josua, ele, quando estudava no Ana Cristina, eu sou um pai que participa das reuniões, participo das atividades. Ele tirou em primeiro lugar para ir para o colégio militar. Então ele estudava o 5º ano. Ele passou, foi para o colégio militar e eu nem sabia que tinha tirado em primeiro lugar. Então, e lá no primeiro ano, lá ele arrebentou, conseguiu Alamar, que é notas a partir de 8,5, Legião de Honra, notas a partir de 9, e ainda conseguiu Batalhão Escolar. Então, assim, ele ficou entre os 80 alunos melhores do colégio. Lá tem essa motivação, tem esse cuidado, né? Isso, Então, e eu quero trazer isso para os colégios público. municipais. Isso aconteceu no terceiro, no Valdoc, né, que é o terceiro CNPM da Polícia Militar. Então lá tem disciplina, educação e honra. Queremos trazer esse modelo e implantar dentro dos colégios municipais. Michel, tem mais alguma coisa importante? A gente já está prestes aqui para finalizar, porque a gente precisa deixar alguma coisa a mais para o próximo que a gente vai fazer, para aquele esquema lá que eu falei, né? O pessoal começar a perguntar, eu queria saber sobre isso, mas o Michel não falou, eu queria saber sobre isso, mas ninguém perguntou. A gente vai fazer então, tá? É por isso que a gente está fazendo isso dessa forma.
Tem mais alguma coisa que tu quer importante, que tu acha que dá para falar logo agora? A gente vai deixar para o próximo podcast, né? O horário já ultrapassa aí, são 22 horas e 12 minutos. Exatamente. E a gente conta com seu apoio e a gente conta com o apoio dos operadores de máquina aqui do bairro, Parque Solimões, Tarumani, de toda Como é que Manaus, tá me conhece. o teu número já saiu, né? Já saiu, podemos divulgar. Hoje começa, então, já começou, né? A 0 hora Tá. de meia-noite, né? E Hoje, dia é 22/8/22. Exatamente. Cara, 22, 8, sabe o que é 22. legal que eu pensei nesse teu Certo. número aí? O 8, ele é o símbolo do infinito, né? Certo. Aí ele é cercado por 2/22, né? Que é tipo Isso. aqueles... O que é 22? É 2 patinhos na lagoa. Aí fica fácil, né? Do Sim, cara muito fácil, né? memorizar. Eu queria o 222. Aí, quando Dona Karen me perguntou, Michel, você já tem número? Claro, a gente estava preparado, né? Eu levei 5 opções de número. Aí passou o O primeiro. cara que escolhe, né? É isso. Mas como já tinha outros candidatos, pré-candidatos, né? Hoje, antes, né, era pré-candidato, hoje já são candidatos. A partir de hoje. E já tem o dia número 16. deles. Eu já tinha escolhido, né? Então Já esse tinha ido número na minha frente. acompanha eles desde o início. Então já tinha 3 opções aqui, eu queria. E na quarta opção, escolhemos aí 22, 8, 23. Mas esse ficou legal, porque eu pensei nisso aí, né? O 8, Deus, né? que está bem no meio, É. que ele é aquele símbolo do infinito, né? O infinito. Ele é o símbolo do infinito, me corrija aí se eu estiver errado. Né? Que ele faz aquela volta ali que é infinita ali, o 8. E é cercado pelos 22, que é 2 patinhos na lagoa. Não, legal, interessante. Então tá, mande aí vamos nos se despedindo agora, que já está tarde, já são 22 horas e 14 minutos. Manda aí as tuas últimas considerações, que depois eu encerro e a gente vai pro finalmente. Quando ligaram para mim perguntando se eu ia concorrer às eleições, eu disse que não ia só concorrer, mas iria ganhar. Então, a gente com muita fé, muito trabalho, com uma equipe maravilhosa, a gente conta aí com o apoio da população do bairro Parque Solimões. Quem me conhece sabe do meu caráter. Já moro aqui 19 anos. Trabalhei no distrito, antes de ir para a corretagem, trabalhei por 13 anos. Então, quem me conhece sabe. E eu desafio aí qualquer pessoa vir aqui no bairro. Quem é Michel? Procura uma coisa aí ruim. Então, assim, eu não sou o melhor, não sou perfeito. A gente procura acertar mais, errar menos. E ser sempre uma pessoa verdadeira, né? Errei, o erro é humano, mas a gente procura sempre obedecer princípio, né? Então, as minhas considerações finais é essa, que quem obedece princípio é protegido pelo princípio e pelo dono do princípio, que é Deus. Então, juntos por uma Manaus mais próspera. Foi um prazer estar te recebendo aqui, conversando contigo, tá? E eu quero deixar aberto aqui o seguinte, hoje não teve patrocínio, vocês não viram propaganda de ninguém aqui. Mas o próximo que a gente vai fazer aqui, vamos estar, a agência Mr. Media e a MediaCast, que é o podcast aqui da agência, vai estar aberto a patrocínio. Então, se tiver alguém querendo aparecer aqui na nossa tela, e a gente vai falar um pouco também, vai ter um espaço aqui para a gente falar um pouco do patrocínio, para dar uma força aqui, para ajudar, está aberto estamos abertos a negociações, tá bom? Então é isso. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer conversar contigo e entender aqui melhor. Mas a gente vai deixar um pouco mais para a próxima, que vai ser disparado ao vivo, direto aqui, para a gente responder as perguntas também, que é legal. Mas, como eu falei, podem perguntar o que vocês queriam saber, que a gente já vai fazer da mesma coisa que a gente vai fazer. E com isso a gente vai fazendo algumas lives aí, a gente vai mandando também. Fechou? Então fechou. Michel, muito obrigado. Um grande abraço e sucesso rumo à vitória, meu amigo. Muito obrigado. Eu recebo.